Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do TeoSim, Teologando com Simplicidade. Hoje daremos continuidade ao estudo da doutrina da salvação. E um dos pontos basilares dentro desta doutrina é a doutrina da graça de Deus, que segundo o teólogo Jacó Armínio, diz: atribuo à graça o início, a continuidade e a consumação de todo o bem. Logo, nós podemos perceber que essa manifestação da graça é visível quando nós realizamos algo de bom entre os homens ou para com os homens. A manifestação da graça de Deus se torna evidente em todo ato de bondade que o homem realiza. Portanto, é de suma importância compreender a doutrina da graça de Deus. Sem a compreensão correta da depravação total diante de Deus, jamais compreenderemos o quão glorioso é a graça divina em todas as áreas de nossas vidas. Imagine por um momento que você entre num consultório, o médico faz uma análise cuidadosa da sua saúde e chega à conclusão de que você deve tomar um remédio X, sem te dar as devidas explicações do porquê você deve tomar aquele remédio. Você tomaria? É evidente que a resposta seria não. Você primeiro questionaria ao médico perguntando o porquê você deve tomar, o que há de errado com a sua saúde. É assim, à medida que ele começasse a explicar o que há de errado com a sua saúde, tornando a sua consciência clara e aguçada, você imediatamente compraria o remédio, tomaria e compreenderia que aquele remédio faria um bem para a sua saúde. Da mesma forma, é a manifestação da graça de Deus. Se você não explicar ao pecador de que ele é uma pessoa morta em delitos e em pecados, de que ele está distante da graça de Deus, de que não há nada bom nele, de que os seus pensamentos, as suas vontades, as suas ações são continuamente má diante do Eterno, ele jamais compreenderá o que é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Por isso, nós devemos explicar de forma bem clara o que é a doutrina da depravação, para que o pecador possa se conscientizar do seu estado de iniquidade diante de Deus e assim buscar, pela ação da graça de Deus que antecede qualquer decisão do homem, a manifestação do amor gracioso e salvífico em Cristo Jesus. Os objetivos que nós iremos abordar hoje será, em primeiro lugar, compreender o nosso estado deplorável diante de Deus. Em segundo lugar, compreender que é a graça de Deus que se manifesta ao homem antes de qualquer decisão que ele possa tomar em direção ao Senhor. Em terceiro lugar, compreender que muitas vezes o homem resiste à manifestação do Espírito de Deus em sua vida. E por último, compreender que do começo ao fim, tudo é manifestação da graça de Deus. Em primeiro lugar, nós veremos aqui novamente o estado do homem sem Deus. Na aula passada, nós vimos com clareza o que é a doutrina da depravação total. Deus cria o homem reto, o homem justo, o homem bom, mas, devido à tentação, ele come do fruto proibido, quebra o mandamento de Deus e cai em completa ruína espiritual. Ali, toda a raça humana, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, de que toda a raça humana em Adão foi condenada. Então, o homem já nasce nesse estado de depravação. Então, nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós vemos aquilo que chamamos de espiral descendente, demonstrando a queda continuamente do homem no pecado, ele se aprofundando cada vez mais no abismo da iniquidade. E aqui nós vemos claramente o quão distante este homem está de Deus. Vimos que a queda do homem é uma completa miséria espiritual em todas as áreas de sua vida. Em primeiro lugar, o intelecto dele foi afetado, a volição dele foi afetada, as emoções foram afetadas, as ações dele também foram afetadas. Quando eu falo do intelecto, o apóstolo Paulo vai dizer que o entendimento dele, o raciocínio dele, está completamente obscurecido pelo pecado, está completamente entenebrecido pelo pecado. Quando Deus olha lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, dos céus, o homem à terra, ele diz que o pensamento do homem é continuamente má diante do Senhor. Então, o seu intelecto foi afetado pela queda. Em segundo lugar, a volição do homem também foi afetada, ou seja, as vontades do coração dele foi completamente corrompida pelo pecado. Em Efésios, capítulo de número 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, ao descrever o estado de morte espiritual do homem diante de Deus, ele diz que este homem anda segundo o próprio curso de sua natureza, isto é, a natureza pecaminosa, depravada diante de Deus. Ela que impulsiona o homem a seguir esse próprio caminho a partir de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que as emoções deste homem também foi completamente afetada pelo pecado. Nós vemos no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo 7 ao 9, que o coração do homem é completamente corrompido pelo pecado diante de Deus.
O coração do homem é completamente depravado, completamente morto em delitos e em pecados. O estado espiritual das vontades que procedem do coração são continuamente má. Eles estão à parte de Deus. Jesus diz, numa discussão com os fariseus, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. A podridão está dentro do âmago do ser dele. E em último lugar, nós vemos aqui que as ações consequentemente foi afetada. Ora, se o intelecto foi corrompido, a volição foi corrompida, as emoções foram corrompidas, consequentemente, as ações deste ser humano também será completamente corrompida. As nossas ações, consequentemente, são afetadas pelo pecado original, pela natureza adâmica que nós herdamos. Em Romanos capítulo de número 7, versículo 19, nós vemos o apóstolo Paulo que, segundo a tradição pentecostal arminiana, defende que o apóstolo Paulo estava falando ali antes da sua regeneração. Portanto, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, era esse que ele fazia. Portanto, nós vemos aí o dilema do apóstolo Paulo de si mesmo contra a sua natureza pecaminosa, contra as suas ações cometidas contra Deus. Portanto, o homem, nesse estado, é plenamente corrompido diante de Deus. Segundo o teólogo holandês Jacob Arminio, neste estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não está apenas ferido, enfermo, inclinado e enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. Neste texto, Arminio está descrevendo que aquele estado de liberdade que nós tínhamos antes da queda lá no Éden, que Adão e Eva desfrutavam, ele foi completamente perdido depois que eles pecaram, depois que caíram da graça, podemos se dizer assim. Então, nesse sentido, a sua vontade está plenamente escravizada pelo pecado. Os seus desejos estão plenamente escravizados pela iniquidade. A sua vontade está enferma. Neste estado, ele está como leproso, descrito pelo profeta Isaías no capítulo 1, versículo 6. Desde a cabeça até a planta do pé, só há chagas, só há contusões, totalmente perdido, totalmente enfermo. Então, é necessário que haja uma manifestação da graça divina para que possa retirá-lo desse estado, porque ele mesmo não quer. Se não houver uma manifestação da graça que anteceda a vontade, o desejo, o anseio do ser humano e as suas ações, ele não pode e jamais irá querer fazer o bem. Em segundo lugar, nós vemos aqui a manifestação da graça de Deus. Qualquer tentativa de definir a graça de Deus ainda será completamente limitada. Ninguém pode, em sua plenitude, explicar o que é o favor de Deus. Nós devemos apenas aceitar pela fé que Deus é um ser gracioso. Mas alguns teólogos ao longo da história têm tentado descrever o que significa graça. E a melhor definição que eu encontro até hoje, sem sombra de dúvida, é do Thomas Oden, que diz: a graça é o favor demonstrado por Deus aos pecadores. É a boa vontade divina oferecida àqueles que nem inerentemente merecem, nem podem jamais esperar ganhá-la. É a disposição divina para operar em nossos corações, nossas vontades e ações, a fim de comunicar o amor autodoador divino pela humanidade. Observa só que Oden diz que a graça é um favor divino, que é parte que se move de Deus aos pecadores depravados como nós. Esta é a boa vontade divina oferecida a todos nós. Já que nós não temos essa manifestação da graça inerente, já que nós não merecemos esse amor da parte do Senhor, ele mesmo se dispõe, por sua livre vontade soberana, ir em busca do pecador. E nesses corações depravados, ele muda a vontade, os anseios, os afetos, os desejos, as ações, a fim de demonstrar o quão amoroso e misericordioso o nosso Pai Celestial é. Segundo o teólogo holandês Jacob Arminio, ele define a graça como uma afeição gratuita pela qual Deus, tocado pelo amor, vai em direção ao pecador miserável e, em primeiro lugar, dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E depois ele justifica em Cristo Jesus e, por causa dele, o adota, concedendo-lhe o direito dos filhos para a salvação. Observa só,
que essa graça descrita por Armínio é Deus, em seu amor, se movendo ao pecador miserável, e não o pecador miserável se movendo a Deus. Não sou eu dando o primeiro passo para Deus, muito pelo contrário, é Deus dando um passo em busca do homem, é Deus manifestando a sua graça em direção ao homem. Nessa graça gloriosa, ele dá o seu amor à humanidade perdida através do seu próprio Filho, a oferecê-lo numa cruz do Calvário. E o objetivo de dar o seu Filho é para que aquele que nele crê, isto é, no sacrifício do seu Filho e na própria pessoa de Cristo Jesus, possa desfrutar de uma vida eterna. E quando essa pessoa crê nessa manifestação da graça de Deus, ele automaticamente é justificado por Deus. Ou seja, os méritos de Cristo são atribuídos ou colocados no pecador arrependido que depositou a fé em Cristo Jesus. E, consequentemente, o Pai adota esse filho na própria família de Deus. Esta é a manifestação da graça gloriosa de Deus, segundo o teólogo holandês. Em primeiro lugar, Deus, em seu amor, se move ao pecador. Em segundo lugar, Deus, em seu amor, nos dá o seu Filho. Em terceiro lugar, Deus, em seu amor, nos justifica e nos adota como filhos para a salvação eterna. Esta é a manifestação da graça de Deus para com miseráveis pecadores como nós. O pecado de Adão lançou a raça humana em uma completa ruína moral e espiritual. No entanto, o ato de justiça de Cristo pode trazer o homem à vida novamente. Isso só pode ocorrer por causa da abundante graça de Deus em Cristo Jesus. A graça não veio apenas para consertar a humanidade que estava errada. Ela veio para transformar, recriar, reavivar e superabundar na vida do homem. Ela é a manifestação do Deus triuno para com a humanidade caída. Nesse sentido, que nós chamamos de economia de Deus, o Pai planeja a salvação, o Filho executa o plano de salvação e o Espírito opera este plano de salvação. Quando eu falo economia de Deus, nós queremos dizer que quando Deus se relaciona com o homem, há uma manifestação totalmente diferente do que há dentro da própria Trindade. Ou seja, na Trindade, o Pai não é o maior que o Filho não é maior do que o Espírito. Dentro da Trindade, não há hierarquia. Isso é, entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas quando Deus, isto é, o Deus triuno, resolve se manifestar com o homem, a qual nós dizemos que é a economia de Deus, há sim uma hierarquia. Somente quando Deus se relaciona com o homem, que existe essa hierarquia. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo. O Pai, dentro dessa economia divina, ele cria o plano de salvação. O Filho, dentro desta manifestação para com os homens, ele aplica o plano de salvação, ou seja, ele realiza esse plano de salvação. E o Espírito Santo de Deus, ele opera e aplica o plano de salvação no coração do pecador. Então, o Pai cria, o Filho executa e o Santo Espírito aplica. Nesse sentido, há uma manifestação trinitariana da salvação em prol do pecador. Isto é, a manifestação do amor gracioso de Deus. Em segundo lugar, nós podemos dividir essa manifestação da graça de forma didática, dentro da teologia armínio-wesleyana e pentecostal, como graça preveniente. Mas o que seria a graça preveniente? Segundo Armínio, essa é a graça que vai antes, que acompanha, que segue, que extinga, que auxilia, que opera o que queremos e coopera para que não queiramos em vão. Ou seja, já que esse homem está morto em delitos e em pecados, ele por si só não vai querer vir a Deus. É necessário que haja uma busca da parte divina para com esse pecador, inclinando o coração dele a querer ouvir a palavra de Deus, a querer se arrepender dos seus pecados. Então, essa graça que vai, nós chamamos de preveniente, ou seja, ela antecede, ela vem antes do que qualquer realização do ser humano em prol de Deus. Neste caso, essa graça nada mais é do que capacitadora, ou seja, ela permite que o homem possa se achegar diante de Deus e crer em Cristo Jesus. Ela é concedida pelo próprio Deus. Observa só o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo de número 1, versículo 29. Porque a vós foi concedido, note bem essa expressão, concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Observa que houve aqui
uma concessão da parte divina. Ou seja, foi da parte de Deus que essa ação foi concedida. Qual ação? A de crer em Cristo Jesus. Porque eu, pelos meus próprios méritos, pelas minhas próprias vontades, não iria crer em Cristo Jesus. Então, houve essa manifestação da graça que me capacitou, que foi concedida a mim, a crer nele. Mas não somente a crer, mas também padecer por ele. Nesse caso, nós vemos aqui uma graça que antecede qualquer realização do homem e capacita ele a crer em Cristo Jesus. Mas não somente isso, mas uma graça que também capacita o homem a padecer por Cristo Jesus. Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 13, logo depois do apóstolo Paulo dizer: operai a vossa salvação com tremor e temor, ele diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua própria vontade. Observa que no versículo 12, ele diz: é você que deve operar essa salvação com temor e tremor. Então a gente lê essa primeira parte do versículo e pensa: meu Deus, como é que eu vou operar a minha salvação com temor e tremor? E aí o versículo 13 responde: porque é Deus quem opera. Ou seja, é Deus que vem no seu coração operando. Tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Observa, há uma ação de Deus aqui que antecede qualquer realização humana. Esta é a graça preveniente. Ela opera o seu querer, a sua vontade, e ela opera também o efetuar dessa gloriosa salvação, segundo a sua boa vontade. Dentro dessa manifestação da graça preveniente, há um ponto que nós chamamos de chamado divino. A oferta da salvação, ela parte de Deus a todos os homens através da pessoa de Cristo Jesus. Chamamos isso de vocação divina. Ou seja, em todos os lugares do mundo, Deus está chamando as pessoas a virem a Cristo Jesus. Observa o que diz Mateus capítulo de número 11, versículo 28. Vinde a mim, todas as pessoas, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Isaías capítulo de número 55, verso 11, ele vai dizer: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, vai dizer: o Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em Atos capítulo de número 17, versículo 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa. Observe que há um chamado universal da parte de Deus. Ele quer que todos os homens venham a Cristo Jesus. Ele quer que todos os homens possam depositar a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Ele não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Ele quer que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus para a salvação. Há um chamado universal, há um chamado divino aqui para todas as pessoas. Então Deus não está fazendo acepção de pessoas neste caso. Deus está convidando toda a raça humana para que possa vir a querer em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula. Teologando com simplicidade.